todos que estão nos assistindo. Hoje é nosso segundo episódio do quadro Pílula dos Conhecimentos, onde nós traremos 5 episódios com farmacêuticos especializados, trazendo assuntos de diversa importância para a área farmacêutica. Eu sou a Maria Eduarda, estou no 4º período de farmácia da Unifacema e hoje, no nosso segundo episódio, nós entrevistaremos a doutora Kelma Bezerra. Por favor, doutora Kelma, se apresente para a gente. Olá, um prazer falar com todos esses colegas, futuros colegas farmacêuticos. Eu sou a doutora Kelma Bezerra, farmacêutica clínica, já estou há bastante tempo na nossa área, atuando aí, porque, enfim, um leque muito extenso, então vocês vão ter grandes oportunidades, porque o farmacêutico ele é essencial na equipe de saúde. É verdade. E, doutora Kelma, o que o farmacêutico ele faz quando um medicamento importante para um paciente ele não pode ser comprado no mercado? Bem, nós temos aqui uma situação, e, inclusive essa pergunta é muito importante para a gente responder para nosso público em geral. Geralmente a pessoa chega numa farmácia comercial, ele vem com um receituário. Então é mais difícil você fazer essa substituição, porque aqui no Brasil nós temos uma cultura que infelizmente as pessoas têm medo, né, de fazer essa troca, que é essa intercambiabilidade. Mas nós somos autorizados, né, pela Anvisa a fazer, sim, essa troca desse medicamento. Então, se a pessoa o paciente chega na farmácia comercial com essa receita e ele, digamos assim, vou dar um exemplo prático aqui, um Tilenol, que é conhecido pelo nome fantasia, né, Tilenol. Mas nós sabemos que o Tilenol ele tem um princípio ativo, não é? Então, aí nós podemos substituí-lo pelo medicamento genérico. No caso aí, o paracetamol, certo? E o medicamento genérico ele é uma cópia fiel do medicamento de referência, o original, certo? Aí você pode também estar perguntando, e se eu não tiver um medicamento genérico? Então, eu posso também verificar na minha lista lá de medicamentos, né, no meu estoque, se eu tenho um medicamento similar. No caso, eu posso ter um Tilemax, né? E ele é comprovado também a sua biodisponibilidade e a sua bioequivalência. Hoje nós podemos fazer a troca do medicamento genérico pelo medicamento, no caso, o original ou de marca. Sim. E o medicamento similar também pode ser, né? Nós podemos substituir o de referência pelo similar. E a maioria não pode ser substituído do similar para o genérico, ok? Então, quando eles já fizeram, no caso, esses testes de bioequivalência e biodisponibilidade, aí sim, já existem. Isso nós podemos ver no site do Ministério da Saúde, Anvisa. Quais são os medicamentos que podem ser feitos essa bioequivalência? Perfeito. E já continuando esse gancho que a senhora falou sobre os medicamentos, os tipos de medicamentos, você poderia falar para a gente um pouco sobre a diferença entre o medicamento original, um medicamento genérico e similar, fazer? Como eu já falei agora nessa primeira pergunta sobre isso. Então, o medicamento genérico ele é a cópia fiel do medicamento de referência. O medicamento de referência, ele foi o primeiro que foi feito várias pesquisas, foi gasto, né, na área da indústria farmacêutica, com pesquisa, e passando por vários testes, né, e descoberto aquele princípio ativo. E então foi, como é que se diz, disponibilizado no mercado. E existe uma patente, que são de 10 a 20 anos, que esse medicamento de referência, só ele pode estar manipulando esse tipo de medicamento, né? Vamos dizer, aquela fórmula. Mas logo após 10 anos ou 20, dependendo da patente, o genérico já pode sim, como é que se diz, ser também manipulado, com o mesmo princípio ativo.
exceto e tendo a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência, ou seja, passa por todos esses testes do que como que vai agir essa droga dentro do organismo, certo? E a cópia é fiel, ou seja, desde como é que se diz, a posologia, que vai ter também, no caso, o veículo que vai ser utilizado, tudo é idêntico, certo? E já o medicamento o similar, ele tem a própria marca, não é? O genérico é só pela letra G, que a gente quer diferenciar lá G de genérico com a tarja amarela, mas é cópia fiel. Já o similar, ele é um medicamento que tem marca própria. Ele tem a mesma bioequivalência, ele tem a mesma quantidade de princípio ativo. Os três são seguros. A única diferença que eu não posso fazer a troca entre o similar e o genérico ou como é que se diz, o referência, é porque os testes foram feitos entre os três. Não foram feitos, por exemplo, não foram feitos separadamente, só entre similar e referência. Já a Anvisa fez o teste com os três, certo? Então, por isso que pode ser substituído, no caso, o medicamento o original, né? Tanto pelo similar quanto pelo medicamento referência. Então, as diferenças são mínimas, certo? Só que a gente tem que atentar para olhar se realmente ele passou já pela gravidez para poder. Porque tem muitos que já podem ser feitas essa troca. Né? Porque isso é uma informação muito boa, porque muita gente ainda tem esse medo de fazer a troca de referência, de genérico, e principalmente pelo similar, as pessoas acabam tendo um preconceito, né? Sim. E quais os cuidados para escolher um medicamento quando o original está em falta? Os cuidados, primeiro, é observar quem é aquela pessoa que está atendendo o balcão. Eu acho que isso daí é super importante, porque muitas das vezes não tem uma pessoa que seja qualificada no balcão, principalmente de uma farmácia comercial. Então, é necessário e obrigatório que tenha um profissional farmacêutico, porque só ele pode fazer essa substituição. Porque ali ele vai estar devidamente capacitado para fazer. Então, outra coisa, observar se realmente aquele receituário, porque nós sabemos que é lei que esse receituário venha digitado numa caligrafia, que é uma letra muito bonita. Isso não acontece. Infelizmente, nós perdemos muito com isso, que apesar de nós sermos farmacêuticos, a gente ainda tem que desvendar, né, essas letras maravilhosas dos colegas aí. Mas a gente respeita muito, porque, enfim, a gente tem, como é que se diz? Como observar aquela receita, conversar com o paciente, orientar, perguntar para o paciente o que está acontecendo com ele. Às vezes, por exemplo, vem um paciente um paciente não, eu diria assim, um comprador, não é? E ele traz uma receita que não é dele. Então já se torna mais difícil, porque ele não sabe dizer a idade do paciente, às vezes não tem esses dados na receita. Né? Então aí já fica mais difícil para um balconista identificar. Já o farmacêutico que tem uma atenção farmacêutica, que ele tem esse cuidado, ele vai saber conversar com essa pessoa para poder conseguir arrancar aqueles dados para que ele possa, sim, indicar, orientar, dispensar esse medicamento de uma maneira segura. Caso não seja possível desvendar aquela letra que está lá, porque aquela prescrição às vezes é uma letra muito difícil mesmo de fazermos a leitura, né? Então, dizer para o paciente procurar o médico, às vezes não é a melhor coisa, porque, enfim, o paciente já vem de um postinho no UBS, então já fica difícil encontrar aquele médico. Quando é no caso de uma farmácia hospitalar, a gente consegue, né, lógico, ali entrar em contato com a equipe e já fazer essa substituição. Mas o que deve ser feito? Justamente isso. Conversar com o paciente, saber a maior quantidade de dados possível, né? Para a gente poder estar fazendo essa dispensação. Não evitando erros, porque, enfim, tem que ser um uso seguro do medicamento. Então, volto a repetir, é essencial que o farmacêutico
faça isso. Tanto ele esteja presente, como ele tenha uma equipe capacitada de técnicos, viu, ali, os balconistas, que eles sabem realmente fazer isso. Não só visando o lucro, vendendo medicamento e podendo prejudicar o paciente ali. Eu acredito que a população tendo esse acesso ao profissional farmacêutico vai criar uma credibilidade bem grande, e aí eles vão perder o medo e até economizar. Porque o que acontece também é que as pessoas vêm com as receitas, vão numa farmácia, vão em outra farmácia, não conseguem adquirir o medicamento, porque é caro e não tem medo da substituição. E a doença, no caso a patologia, termina agravando o quadro daquele paciente. O paciente que era para tomar aquele medicamento imediatamente, ele vai tomar daí um mês, 2 meses, e aí já está com um problema muito mais agravar. Né? Então, por isso é muito importante, tanto essa questão da economia, por isso que é importante essa troca desses medicamentos, porque os 3 são seguros, né? E não fica só naquela da pessoa com o medicamento de referência, um medicamento muito caro, e impossibilitando até a aquisição pelo paciente ou pelo nosso cliente. Verdade, muito bem, muito obrigada. Então, doutora Kelma, você como profissional farmacêutica, fale um pouco para a gente sobre a importância do farmacêutico e também um conselho para nós, futuros farmacêuticos. É maravilhoso, em primeiro lugar, a gente escolher essa profissão, farmacêutico. Porque é um profissional que ele, como é que se diz, ele atua em várias áreas. No SUS, na atenção primária, é essencial o farmacêutico, porque o medicamento é carro-chefe. E onde tem medicamento, tem que ter um profissional farmacêutico. Nós sabemos que a clínica não é soberana. Precisa de quem? Do laboratório. E ali tem um profissional farmacêutico especializado, análises clínicas, né? Então ele vai fazer aqueles exames e ali ele vai dar como é que se diz, um norte melhor para que o médico possa, né, desvendar aquele problema ali que tenha surgido no paciente. Na equipe estou falando aqui de várias áreas que a gente pode estar atuando, por isso que eu acho muito vantajoso, né, ser farmacêutico, porque a gente tem um leque para escolher e a gente não precisa ficar restrito apenas a uma função. Um farmacêutico hospitalar, ele é muito necessário dentro desse hospital. Por quê? Porque lá a gente faz uso de muitos medicamentos. Ele é essencial na equipe da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? Então, ali é o farmacêutico que é o profissional que vai estar habilitado para fazer aquele controle de todos os medicamentos, inclusive os antimicrobianos, não é isso? Então, também o farmacêutico, ele também é o profissional responsável pela compra dos insumos. Isso eu estou falando tanto na farmácia hospitalar, também a gente vindo para a farmácia privada, vamos dizer assim, a farmácia comercial. Por que a farmácia comercial, o profissional farmacêutico precisa estar ali atuante? Porque ele é essencial desde o balcão, na informação no seguro de medicamento para aquele paciente, né? E a compra e a aquisição dos medicamentos, ele também vai saber, se for uma farmácia comunitária de bairro, ele vai saber mais ou menos ali qual é o público que ele atende, então ele vai fazer essa farmacoeconomia, evitando um desperdício, né, a perda, ele tem um controle de estoque desses medicamentos. Então, o profissional farmacêutico, ele é essencial. São várias áreas. A nossa profissão é essencial. Você que está começando, você que já está no meio do curso, você que está terminando, não se preocupe com essa questão de mercado de trabalho, achar que está super saturado, isso não existe. Sempre vão existir os bons e os maus profissionais. E sempre existe espaço para os bons. Verdade. Sempre as pessoas, o teu cliente, o teu paciente, ele vai te procurar. Ele vai dizer, olha na doutora, sempre na doutora Kelma, na doutora Maria Eduarda. Por quê? Porque ela me atendeu, ela soube explicar. É importante você dispensar esse tempo ao paciente, não chegar e só meramente vender como se fosse uma mercadoria qualquer. Quando você estiver no balcão, você precisa mostrar que você ali está para fazer com que o teu paciente ou cliente, ele realmente se sinta seguro.
e ele volta. Assim você vai conseguir fidelizar o teu cliente. Isso só o farmacêutico sabe fazer. Então, nós somos insubstituíveis quando se trata de medicamento. Então, é muito bom. Eu vivo disso, da minha profissão, não pretendo mudar e sou muito feliz e grata a Deus. Sejam bem-vindos aqui à nossa área. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso segundo episódio. Muito obrigada, doutora Kelma, pela sua participação. Eu sei que, assim como nós, o pessoal que está assistindo também vai aprender muito com esse episódio. Muito obrigada, muito sucesso na sua profissão. Voltem sempre, muito sucesso.